Boa noite a todos e a todas. Rogamos a Jesus e a espiritualidade benfeitora que seja conosco e confiamos na promessa do Cristo que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria, no meio deles. E assim teremos uma rede de pensamentos e corações conectados no bem, aonde estamos vivenciando este novo momento que as paredes físicas da Sociedade Espírita Allan Kardec se amplia até os lares de cada um, que a nossa fé nos mantenha conectados com o nosso Pai Divino. E essa live faz parte das atividades online da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiuerê, Paraná, pertencente à 11ª URI, com sede em Campo Mourão. E dando continuidade ao nosso estudo de semana passada, hoje continuamos com a Lei de Amor, que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. E a nossa reflexão será no segundo parágrafo. E aqueles que estiverem com o seu Evangelho segundo o Espiritismo, quiserem acompanhar, o Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação. Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem. Conduzo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Espírito Lázaro, Paris, 1862. Olha que parágrafo. Eu acredito que dá para fazer umas 5 lives sobre esse parágrafo, mas hoje teremos uma só. E uma curiosidade. No Livro dos Espíritos, e índice geral, que permite o leitor saiba que conteúdos apresenta a obra, em que lugar as localizar na mesma, a palavra reencarnação apresenta-se 87 vezes. E, falando do Livro dos Espíritos, nós temos na questão 166 uma pergunta feita pelo Sr. Allan Kardec aos espíritos da codificação. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E a resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência. Allan Kardec não se sentiu satisfeito, fez a 166A e fez a 167. E a 167 ele pergunta: qual é a finalidade da reencarnação? Então, por que precisamos ter a reencarnação? E a resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem o que, aonde estaria a justiça? E nós lembramos que um dos atributos de Deus é justo e bom. Não há como ser justo sem ser bom. Não tem como ser bom sem ser justo. E Deus, nos seus atributos da divindade, justiça e bondade. E na questão 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição,
tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito o instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo. Então aqui nós temos aqui a matéria do planeta Terra, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E assim, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação lhes encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele, cada um de nós. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia. Tudo é solidário na natureza. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Em que consiste a reencarnação? A reencarnação é o triunfo sobre a morte, revelando às criaturas o seu patrimônio intelectual, isto é, o seu aprendizado anterior acumulado. É a certeza que esse aprendizado não se faz de uma só vez, e sim no discurso de várias vidas. A ideia da reencarnação não é recente e nem foi inventada pelo Espiritismo. Trata-se, na verdade, de uma crença muito antiga, cuja origem se perde no tempo. A reencarnação que o Espiritismo desvendou é um dos instrumentos de aplicação da lei de amor. Na nossa bagagem, pela porta da imortalidade, o que vamos levar? No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 56, Lucros, tem uma passagem muito interessante, na qual Jesus diz em Lucas 12:20: E o que tens ajuntado? Para quem será? E o benfeitor Emmanuel comenta essa frase de Jesus nesse capítulo 56. Ele nos traz: por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço. A verdade aguarda o homem e interroga: que trouxestes? Que trouxeste? O infeliz, e este infeliz somos todos nós que ainda não despertamos, responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma e nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra, e a consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, por que teus lucros foram perdas desastrosas? E eu volto à questão. Na nossa bagagem, pela porta da imortalidade, o que vamos levar? Quais são os nossos lucros?
propriedade, o bem verdadeiro, é o que posso levar comigo onde eu for. É a nossa essência, é as virtudes que vamos adquirindo no decantar das reencarnações. E como adquirir essas virtudes? O convite ao estudo em espiritismo não pode, desse modo, ser desconsiderado. Esclarecido, disciplina-se, e disciplinado, dignifica-se. Por isso, o progresso completo constitui o objetivo. Como também afirmaram os espíritos, porquanto são os atos que definem o caráter, oferecendo a contribuição para o mérito ou desmerecimento do indivíduo. Tem uma frase muito interessante de Lins de Vasconcelos, se encontra no livro Neste Mundo e no Outro, que ele diz: a autoiluminação é filha do esclarecimento intelectual. Então, todo socorro essencial ao veículo físico reclama a participação do veículo. Ninguém extingue a própria fome pelo esôfago alheio. Assim também, nas necessidades do espírito, a prece indica atividade libertadora. No entanto, não exonera o interessado da obrigação de renovar-se pelo serviço e pelo estudo, a fim de que se areje a casa íntima, de vez que todos aqueles que se compliciaram conosco na prática do mal, em existências passadas, somente se transformam para o bem quando nos identificam o esforço por vezes difícil e doloroso da nossa reeducação na prática do bem. Resumindo, imaginemos um irmão obsediado, ainda lúcido, como sendo prisioneiro da própria mente, convertido então em cela escura, e comparemos o socorro espiritual à lâmpada generosa. A obsessão é o bolo pestífero transformado em caprichoso ferrolho na sombra. A oração é a luz que acende. A claridade traça a orientação do que se tem a fazer, mas o detento é chamado a tomar a iniciativa do trabalho para libertar a si mesmo, removendo corajosamente o tenebroso foco de atração. Então, cada um de nós faremos esse trabalho, esse caminhar. É uma individualidade. Somos individualidades. Somos indivíduos e precisamos, cada um de nós, ir em busca do conhecimento, dessas virtudes, para fazermos parte da nossa bagagem, na qual levaremos para o plano espiritual. E qual a finalidade da reencarnação? Assegurar ao espírito oportunidade de progresso espiritual, através do retorno à vida material, por meio de reencontro com aqueles aos quais se ligou em outras vidas, a criatura na prática do amor, promovendo assim sua elevação espiritual. Através da reencarnação, a providência divina concede os meios para o necessário desenvolvimento dos sentimentos que certamente resgatarão da matéria o homem. A reencarnação é aceita como lei natural que favorece a evolução do espírito. Em cada existência corpórea, o espírito recebe oportunidades para reparar equívocos cometidos em existências anteriores e para desenvolver novos aprendizados. Mas nós também recebemos a cada dia essa oportunidade de reparar nossos equívocos. Hoje nós somos a melhor versão de nós mesmos de ontem.
Então, hoje, podemos reparar o que fizemos ontem, se não foi do agrado das leis de Deus. Se nos distanciamos da lei de Deus ontem, hoje podemos reparar. E se não fizemos hoje, amanhã, se tivermos oportunidade de estarmos aqui no plano físico novamente, podemos reparar. Todo momento nós podemos estar reparando. Cada reencarnação é precedida de um planejamento que permite ao indivíduo renascer no meio propício e junto a pessoas onde se faz necessário desenvolver aprendizado e os acertos espirituais. A reencarnação expressa a justiça e a misericórdia divina, que não condenando o infrator, tal como apregou algumas interpretações religiosas, concede ao espírito a oportunidade de corrigir erros cometidos devido à própria ignorância de não saber medir as consequências das próprias ações, magoando ou prejudicando pessoas. Nesses termos, a reencarnação é, por princípio, o reajuste da consciência culpada perante as leis sábias e amorosas que governam o universo. Ninguém dela está livre. É processo superior de aquisição de felicidade a que está destinada todas as criaturas, por efeito de sua herança divina. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para aqueles que possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Os reajustes promovidos e viabilizados pela reencarnação assumem a forma de provas e de expiações, sempre de acordo com os erros cometidos e no âmbito da aquisição moral e intelectual de cada indivíduo. E aqui nós recordamos que o nosso mundo, aonde nós estamos, o planeta Terra, é um mundo de prova e expiações. Por isso que necessitamos ter a nossa resignação, a obediência às leis divinas, para podermos passar de uma forma mais feliz de que podemos ser neste momento, que podemos ter neste momento. As provas são obstáculos naturais, impulsionadores do progresso. Já as expiações são provas mais difíceis, dolorosas, a que o espírito se submete decorrente de um endividamento maior. As reparações reencarnatórias ocorrem, então, segundo os ditames da lei de causa e efeito. Mas a quitação da dívida pode ser feita pela dor, se assim decidirmos, ou pela prática do amor, segundo o ensinamento do apóstolo Pedro. Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, essa decisão, cada um de nós, podemos decidir se será pela dor ou se será pelo amor. A reencarnação é o meio de que dispõe o espírito para abreviar a caminhada rumo à perfeição. Através das vidas sucessivas, o espírito adquire maior conhecimento e se eleva em moralidade, passando a cooperar conscientemente na obra do Criador. A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas
não têm mais necessidade da vida corporal. E as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Jesus nos disse que o seu Pai trabalha até hoje e ele também trabalha. Então Deus cria todo o tempo. Deus está criando todo o tempo. Então por isso que o progresso é quase infinito. Nós não temos ideia aonde vamos chegar com o nosso progresso. Qual é a perfeição, mas qual é essa perfeição de virtudes que vamos adquirir? É quase incalculável. A justiça de Deus fica evidenciada pela reencarnação através das novas oportunidades de reajuste que ele oferece sempre aos filhos que desobedecem às suas leis, até que um dia todos nós identifiquemos com seus sábios desígnios, vencendo assim dores e sofrimentos decorrentes da nossa invigilância. O conhecimento da pluralidade das existências leva assim o homem a valorizar a sua experiência carnal, empenhando-se no esforço de renovação com Jesus, de modo a superar a sua própria inferioridade. E de que modo podemos dizer que a reencarnação foi com a revelação, foi com intuição? Ignoramo-lo, seja porém como for, o que não padece dúvida é de que uma ideia não atravessa séculos e séculos, e nem consegue impor-se à inteligência de escola. Se não contiver algo de sério, assim, a ansiedade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve coragem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas, até os nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Em resposta dada pelos espíritos superiores a Kardec, encontramos na questão 171 de O Livro dos Espíritos a afirmação de que a ideia da reencarnação está fundamentada na justiça de Deus e na revelação, visto que todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la. Então nós temos o meio de alcançá-la, proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados, e alheios à vontade, os que animavam obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única a balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa? A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com homens que se acham em condição moral inferior, e a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças.
pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. E que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que outra teoria lhe dá explicações simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? O princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos de barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas. Nenhuma relação necessária seriam de toda estranhas umas às outras. Por que então as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as que precederam? E por que têm aquelas melhor compreensão? E por que possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? E assim, duvidamos de que alguém saia desses dilemas, a menos que admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com os tempos e lugares, proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. E uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis a alma a existências breves, a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, pela ancianidade do espírito, que mais ou menos prendeu e progrediu, e traz nascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, vem-se cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos, nenhum laço os liga, são de nenhum modo solidários com o passado que nem existiu. Com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam com a vida. Os seres humanos são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro. E como suas relações se perpetuam, tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Se, pois, a reencarnação funda uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei
o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que, sem ela, se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. E aqui deixo os meus agradecimentos a todos, à Sociedade Espírita Allan Kardec, pela oportunidade do aprendizado, primeiramente, e do trabalho. E sábado que vem, às 21 horas, teremos mais uma live com um trabalhador da Sociedade Espírita Allan Kardec. E que Jesus seja conosco, hoje e sempre. Assim seja.